em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Louva a Deus por cada irmão que louvou, pelos músicos. Sentimos a presença de Deus, assim como os irmãos que também estão em suas casas. Gênesis, capítulo 1, verso 26, 27. 26 e 27, isto. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Agora, Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 12. Apocalipse, capítulo 1, verso de número 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Aqui. E o outro é o verso que o pastor Fabiano fez menção, Isaías 45, verso de número 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Até aqui, irmãos. O texto que nós lemos faz menção do ato de Deus estar criando o homem à sua imagem e segundo a sua semelhança. O texto que lemos em Apocalipse, ele relata a responsabilidade que essa criação tem vivendo na terra. E o texto que lemos em Isaías trata da questão dos que são criaturas rebeladas contra o seu Criador. O texto do livro do Gênesis, capítulo 1, 26, ele cita duas palavras. A primeira é imagem, a outra é semelhança, que elas vêm do original do hebraico, que é teslen, sombra da forma exterior. Ou seja, a sombra, quando eu estou caminhando na terra, irmão Paulinho, e o sol bate na minha carcaça, vamos assim dizer, ela deixa a sombra na terra, mas precisa que eu esteja andando para que a sombra reflita na terra. E nós, na questão desse verbo teslen do hebraico, somos sombra de Deus, que é quem nos deu a semelhança em originalidade. O outro é o verbo hebraico é deruti, que é modelo, modelado pela forma matriz. Ou seja, eu não sou feito por mim mesmo, eu não sou criado por mim mesmo, eu fui criado por um ser maior. Quem é esse ser maior? É o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E o que temos vivido nesses dias, e o maior medo de todos, é que esta enfermidade, ela assola o sistema respiratório da humanidade. Pois bem, até que aqui antes de Deus soprar o fôlego de vida, a criação ela era apenas uma, permita-se a dizer entre parênteses, uma estátua. Ela era algo que não tinha vida. Quando Deus o cria, Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida. E a vida de toda criatura que tem oxigênio vem de Deus. Olho para o Paulo, ele não vive por ele mesmo. Olho para o pastor, ele não vive por ele mesmo. O Adriano, o Cadu e todos os irmãos. Vivemos pelo fôlego de vida que todos os dias Deus nos dá. Prova disso analisando a ciência. Olha como Deus é onisciente em sua presença de criação em nossas vidas. Ele não apenas criou, mas ele se mantém nos dando vida. Por quê? Quando dormimos, a ciência não explica como que o coração e o pulmão e o cérebro funcionam sem que tenhamos consciência. Por onde vem isso? Do fôlego de vida que Deus nos deu. Agora, para crermos nisso, a Bíblia faz menção de que a morte é o sono. Então, todo dia quando eu durmo, eu mostro a minha fraqueza na presença de Deus, e Ele me responde com o seu poderio, porque eu durmo na minha insuficiência morrendo, e Ele me mantém vivo com o fôlego que Ele me deu e deu a você no Éden. Então nós dependemos de Deus.
Aí vem essa enfermidade, Paulinho, que é assolar o sistema respiratório da humanidade. Entenda você e eu que nenhum mal chega em nossa tenda sem que Deus permita. Se chegou até aqui é com a permissão de Deus, mas Deus não resiste ao clamor de seus fiéis justos na sua presença. Quando a igreja se prostra a orar, quando a igreja se reúne, mesmo com o templo fechado, mesmo em suas casas acompanhando um culto por uma live, nós mostramos a Deus que servimos a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. E esse Deus que criou e soprou em nossas narinas o fôlego de vida, Ele se responsabiliza por nossa integridade física no ato quando aceitamos Ele, deixamos de ser apenas criatura, agora somos feitos filhos de Deus. João disse, todo aquele, ele veio para os seus o negaram, e todo aquele que creu, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos fazer uma analogia. Eu tenho 4 filhos lindos. Se meu filho tropeçar, tão somente eu quero cuidar dele. Eu quero passar metiolate no joelho dele, eu quero dar um banho por sarar as feridas dele, e assim é Deus que é nosso Pai. Quando estamos debaixo da obediência com Deus, Ele se responsabiliza pela nossa integridade física. Agora, o que há de ser observado ainda aqui, é que tem 2 vertentes que são rivais nos dias de hoje na Terra. A primeira é a vertente teológica, que teologia quer dizer estudo de Deus. E ela crê, Paulinho, no criacionismo. Nós não viemos do macaco, nós viemos de Gênesis 1. Então, aí a grande dificuldade é que parte do meio acadêmico científico ensina sobre o evolucionismo. E para deixar você alicerçado em fé, quiser anotar isso aqui para vencer qualquer teoria científica, a ciência, em todos os fósseis de dinossauros que são encontrados, eles encontram DNA e células sanguíneas dentro dos ossos dos fósseis. E a ciência atesta que esses DNA só podem perdurar no osso por 5.000 anos. Ou seja, o dinossauro não tem milhões de anos. A própria ciência a condena e condena a teoria do evolucionismo. Agora nós não. Nós temos base bíblica de arqueologia que vem descobrindo as coisas. Por exemplo, quando foi encontrado uma caixa de restos mortais de Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Aqui Jesus fez menção de quebrar paradigmas, porque o costume era o quê? Encontrava-se algo, quando eu ia fazer meus restos mortais, eu colocava Eduardo, filho de Sônia ou de Juscelino, eu colocava os meus antepassados, mas eu não colocava os meus irmãos. Quando Jesus fez questão neste baú que é de restos mortais, de fazer com que escrevesse irmão de Jesus, é para que a arqueologia, que é o que a ciência se apega, provar que Jesus passou na terra, que tudo aquilo que Jesus disse é verdade, não é mentira. Agora redobre a atenção. Este baú foi encontrado e em 2003 aproximadamente, a comunidade judia, que é judia não messiânica, eles contradizeram aquele baú. Foi para as pesquisas científicas, Paulinho, e foi comprovado que aquela argila é dos dias de Jesus e que aquela escrita é dos dias de Jesus. Ou seja, a ciência não tem como relutar. Ficou provado que Tiago é filho de José, irmão de Jesus. Aí a ciência vem querendo relutar os ateus, mas nós cremos, irmãos, que somos filhos do Altíssimo que nos criou. Agora observe comigo uma coisa, que nesse ato de criação, quando passamos a ser filhos e não só criatura aqui melhor dizendo, é aqueles que foram criados, mas ainda não encontrou Deus, o seu Criador, para o aceitar em sua vida como Pai. E isso é o que está diferindo parte da humanidade para a outra que é chamada de igreja, a noiva do Cordeiro. Porque igreja e noiva do Cordeiro é só quem aceita a Jesus como Salvador, deixa de ser criação e passa a ser filho de Deus. Entendendo agora o contexto de Apocalipse 1 e 2, quando João está inspirado por Deus na ilha de Patmos a ter a visão das 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor,
elas tipificam a igreja viva e não a igreja prédio, o templo, que é onde nós nos reunimos. Há uma diferença entre igreja e entre templo. O templo ele é feito de tijolo, de mármore, de cimento, de portas. Agora, a igreja, ela é o corpo vivo, que Jesus é o cabeça. Eu e você somos membros dela. O que há de ser analisado aqui, que quando João tem essa visão, primeiro ele vê os 7 castiçais, para depois, no meio dos castiçais, ele vê o Filho do homem. Agora, olha que lindo. Se eu sou o primeiro visto, irmão Adriano, o que eu faço lá fora revela se o Filho do homem está na minha vida ou não. Essa imagem e semelhança, a igreja, quando falamos numa pregação pentecostal, você é a imagem e semelhança de Deus, todo mundo levanta a mão da glória, porque ele quer pegar alguns atributos de Deus. Quais? Poderoso, soberano, triunfante, leão da tribo de Judá. Leão não perde para nenhum outro animal. Agora, quando vem a responsabilidade, murcha. O glória vai mais de manso. Porque se eu tenho a imagem e a semelhança, eu não tenho só atributos que me trazem proteção e bênção, eu tenho atributos que me trazem responsabilidade da forma em que vou viver. Então essa responsabilidade, não adianta eu vir no culto e cultuar a Deus aqui e sair lá fora fazer contrário do que eu digo. E não estou aqui dizendo sobre vestimento, irmão, estou dizendo sobre a circuncisão do meu coração. Porque a igreja de Sardes, se você for estudar a arqueologia dela, lá no mosaico da antiga sinagoga que existia, tem um nome chamado temente. E temente era uma das castas religiosas do judaísmo, porém que não circuncidou o seu corpo físico. Então, para o judeu circuncidado original, ou para os prosélitos que aceitavam o judaísmo e se circuncidavam, os tementes eram rejeitados, Paulo. Porém, quando lá no mosaico do templo da sinagoga antiga de Sardes tem um nome escrito temente, revela que ele participou dos ritos do culto ali. E aí vem aquela discussão entre Pedro e Paulo, circuncidar o genital ou circuncidar o coração. Irmão, eu posso estar andando de terno, de gravata, no calor de 30 graus na rua durante o dia, mas se meu coração não tiver circuncidado, nada vai valer, porque Deus conhece o oculto e o escondido. E minha semelhança a Ele, eu revelo no oculto e no escondido, não só no meio da igreja, o templo, quando eu me reúno nos dias de culto. Agora, o que há de ser analisado, o que é essa imagem? Como eu descubro como ser a imagem de Deus? Primeiro, seguindo a Deus, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14:6. Há 7 caminhos revelados na Bíblia. O caminho para Deus é Jesus que nos leva a Ele. Então não adianta eu querer viver imagem e semelhança, dizendo que a tenho, tomando por grito e por força, se eu não revelar aqui caminhando o caminho que leva a Deus. Porque Ele é o caminho, o resto é tudo trilha, é tudo rota de forasteiro. A outra é o caminho de escape, em 1 Coríntios 10:13. O escape, qual é esse escape? Nessa pandemia maldita que tem tentado assolar as nações. Deus é escape e socorro presente na hora da angústia. Então eu ando, aí vem, eu ando no caminho que me leva à eternidade com Deus, e esse caminho me faz escapar das pestes perniciosas. E debaixo das suas mãos estou seguro. Terceiro, caminho para o santuário de Hebreus 9. O santuário pode ser aqui o temporal, a igreja, o templo físico onde adoramos. Mas há um santuário que é onde foi tirado o modelo do tabernáculo, que é na glória de Deus. Nós caminhamos, Ele nos dá escape para chegar na eternidade no santuário de Deus. Quarto, novo e vivo caminho de Hebreus 10. Ou seja, quando eu começo a andar com Jesus, se Ele é o caminho, a verdade e a vida, as práticas velhas ficaram para trás. As práticas pecaminosas ficaram para trás. Agora eu vou deixar de pecar e serei perfeito? Não, porque eu sou purificado no sangue do Cordeiro e mantenho a santificação para ver o Senhor, a paz com todos e a santificação. Então o meu caminho a partir de agora é novo e vivo. O que é novo e vivo? Deus me propõe a vida, então eu paro de pecar, porque o salário do pecado é a morte, e Deus tem vida e vida em abundância. Então é novo e vivo,
porque esse caminho correto na presença de Deus sustém a minha vida com fôlego de vida saudável na presença de Deus. O quinto, caminho direito, de 2 Pedro 2,15. Irmãos, caminho direito é igual Jó, homem íntegro, se afasta do mal. Mas as coisas que assolam a humanidade chegaram até Jó, mas Deus se responsabilizou em dar um escape para ele e restituir em dobro tudo que ele tinha. Há uma teologia errada falando que os filhos de Jó reencarnaram na terra. Isso é coisa de espiritismo. Na verdade, 10 primeiros filhos estão no seio de Abraão. Os outros 10, Deus os deu na terra, para quando vier o arrebatamento, ressuscitar os seus santos, vão encontrar 20 filhos com Jó na glória. Então Deus não deve nada para ninguém. E um testemunho na minha vida: minha esposa perdeu um filho, grávida de 5 meses. Poderia chutar o pau da barraca, meu Adriano, não vou mais para a igreja. Deram a oportunidade para ela, no dia que ela saiu de alta, no outro dia teve culto, ela foi para a igreja e foi numa oportunidade que lhe a deram. Ela abriu o livro de Jó e disse: Deus deu, Ele mesmo tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí, passou-se os anos, ela engravidou, foi fazer ultrassom, gêmeas. Ou seja, em vez de murmurar, ela adorou, e Deus não deve nada para ninguém, irmãos. Então, se você está preocupado com o que vai ser, anda no caminho direito, que nenhum mal chegará à tua tenda. Lembra você que no Egito, as pragas não chegaram na localidade, há poucos dias antes de vir a pandemia, e nós ainda estávamos cultuando com a igreja aberta. O pastor Fabiano pregou sobre isso aqui, sobre a cidade que era dos hebreus, e a praga não chegava. Olha só, Deus já estava falando. E por que não chegava? Porque o povo hebreu andava segundo a vontade de Deus, e não segundo a vontade dos egípcios. Quer proteção? Ande segundo a vontade de Deus, ande direito. Sexto, caminho da verdade, irmãos. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, se eu não me engano. Agora, eu conheço a verdade para ser liberto. Agora, eu preciso andar no caminho da verdade. Tem gente que quer só a bênção, mas não quer o princípio para viver a bênção. E Deus é justo, para ter bênção, cumpra princípios. E o sétimo é o caminho da justiça, de 2 Pedro 2,21. Quando eu ando no caminho de Deus, contextualizando com Isaías, eu estou seguindo os passos de Jesus, porque ele diz assim: quer vir após mim, nega a si mesmo e siga-me. Quando eu nego a mim mesmo, eu nego a minha soberba, que nós vamos falar aqui, que a maior ferramenta que faz nos perder a imagem e semelhança de Deus é a soberba e a arrogância. Eu nego tudo isso, eu piso no caminho de Jesus. Há duas vertentes daquele texto de Isaías que dizem: sobre as suas pisaduras somos sarados. Primeira, sobre os ferimentos. Segunda, o caminho até o Gólgota, Jesus pisava e aqueles que o admiravam pisavam atrás. Aqueles que cuspiam, zombavam, pisavam atrás. E onde Jesus pisava, escorria sangue. Quando pisavam no sangue. Aí quando Jesus chegou lá no Gólgota e disse assim: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem, tinham sangue em seus pés. Então por aquelas pisaduras eles estavam sendo sarados. Hoje, trazendo para esses dias, pisamos no caminho que a Bíblia diz, pisamos aonde Jesus quer, e Ele deixou sangue derramado nesse caminho para nos purificar dos nossos pecados. Então é sangue de justiça. Verdade, ele é o caminho, né? Então seguimos o caminho. Quando eu piso nesses 7 princípios de caminho, ele revela a verdade, que é de Gênesis e Apocalipse. João disse assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele passou na terra, foi para a cruz, cumprindo a profecia, foi assunto ao céu, e deixou o verbo, a palavra de Deus, para que sigamos. Então essa verdade é revelada na palavra. Quando diz: e conhecereis a verdade e ela vos libertará, eu conheço a palavra, a lei, as promessas, vivo ela e ela me liberta de todo o pecado e toda a minha culpa, no sacerdote maioral que é Cristo Jesus. E vida, não é vida nessa terra, é a eternidade na presença de Jesus. O que há de ser analisado, a Bíblia pede para nós orarmos pela paz em Israel. Escatologicamente, a paz em Israel se dará no milênio, quando o Rei dos Reis pisar na terra e assumir o trono.
Então, quando oramos pela paz em Israel, será que nossa vida está concernente à imagem e à semelhança de Deus para o arrebatamento? Porque antes de ele vir, ele vai arrebatar a noiva. Então, quando eu oro paz em Israel, eu estou dizendo, eu estou pronto para ser arrebatado. Vem me buscar. E a oração de Paulo dos apóstolos foi essa: eu quero estar com Cristo, eu quero ver a volta de Cristo. Não foi ansiar tão somente por uma cura de uma pandemia ou por um salário avantajado, não. É viver a eternidade, porque isso tudo aqui é passageiro. Quem revela a imagem e a semelhança do Altíssimo espera a vinda do arrebatamento, e não só a vida temporal dessa vida aqui. Então, nossa eternidade é o que ansiamos na presença de Jesus. Aí, na imagem e semelhança de Cristo, nós temos dois atributos que delegamos a Deus baseado na palavra de Deus, que muitos gostam. Um deles todos gostam, o outro alguns balançam. O primeiro é amor. Existe pelo menos 3 originalidades da palavra amor do original bíblico. O primeiro é filéu. É o jeito que eu amo meu filho, é o jeito que eu amo o pastor Fabiano, que eu amo o irmão Paulinho, que eu amo o irmão Adriano, eu amo os irmãos. Filéu é o amor fraternal, é sem concupiscência de desejo carnal. Esse amor, ele é limitado, porque a maioria da humanidade ama no filéu até que você me faça bem. Faz mal para mim, o filéu deixou de ser filéu. A segunda é o amor eros, o segundo, melhor dizendo. É tudo que é relacionado a amor erotizado, entre um homem e uma mulher. E vou ater-me aqui porque tudo que foge disso é aberração, é coisa do capeta, é coisa do inferno, tá? Gosta você que está acompanhando ou não, tudo que foge de um casal homem e mulher é coisa do cão, do capeta, tá? Então, esse amor, ele deve ser não condicionado só na forma erótica, mas a maioria dos casais hoje deixa de revelar a imagem e semelhança de Deus, porque limitam o amor conjugal no ato erótico de se viver. E não é assim. A Bíblia diz o quê? Marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a própria vida por ela. Então, aí as esposas, sejais submissas aos vossos esposos. Submissa não é dizer sempre amém, porque é minha metade, ela não é minha sola do sapato. Ela é minha metade, uma só carne. Então, submissa é estar debaixo da missão, que nem a pastora Sara faz com o pastor Fabiano. Auxilia nos cultos. A igreja fechada, ela estava aqui domingo, adorando, cantando, não preocupada se a igreja está lotada, preocupada em cuidar das ovelhas. Ela está submissa à missão do pastorado do pastor Fabiano. Então as esposas andam nesse caminho, preparando, facilitando, ela é adjuntora, ajudadora. E aí, irmãos, também, não é para se falar, mas já que entramos, vamos citar o que Paulo diz, que o homem deve dar a paga à esposa e a esposa ao esposo, em comum acordo, fugindo disso aí, mas não fique entendendo você que castiguinho vai fazer saudável. Cuidado com as peninas da vida, que ela entra no lar, e tem penino também. Então nós devemos ter a imagem e a semelhança do Senhor no nosso casamento, no nosso matrimônio, na forma de educar os nossos filhos. Revelamos a imagem no sacerdócio que eu sou na minha casa. E depois é o amor ágape. Esse amor ágape é incondicional. Ele é o amor de Jesus na cruz. Agora o que é lindo é que tem responsabilidade. Eu devo amar minha esposa como Cristo amou a igreja. O meu amor para minha esposa, eu revelo a imagem e a semelhança na minha vida, quando eu não amo ela só da forma erotizada, como eu ando na forma do ágape, incondicionalmente, dando a minha vida por ela. Então, nós revelamos nossa imagem e semelhança na forma que amamos nossa família. Seremos capazes de amar como Deus? Nunca. Mas podemos lutar para melhorar cada dia, porque a Bíblia ensina como fazer isso. Então devemos lutar por isso. A segunda característica atribuída a Deus, na sua característica de personalidade, no antropoformismo, que é das formas humanas de se ver Deus, é a justiça. A sua palavra é alienar, ou seja, é alienada, me desculpa. Como que eu entendo a justiça de Deus, Paulinho? Vou para a palavra. Porque Deus se aliena à palavra para cumprir justiça. Por isso que Ele mandou Jesus da cruz. Porque lá no primeiro sacrifício, quando Adão e Eva errou, eles se cobriram com vegetais. Aí Deus vem e cobre com pele de animais. O primeiro sacrifício que
espiava pecado, encobria pecado. E na lei mosaica do Levítico, toda a lei de cerimônia, de ritos, tudo, ele traz o cordeiro. Então agora ele deu seu filho porque ele está alienado à sua palavra. E ele não volta atrás da sua palavra. Então essa justiça, a jurisdição de Deus é a Bíblia. Jurisdição é aquilo que revela a lei, o que eu posso fazer de justiça. Então, o amor de Deus é revelado na cruz, e a justiça de Deus é revelada em sua palavra. E nós devemos fazer o quê? Tem imagem e semelhança do Altíssimo? Eu fico com a cruz e com a palavra. A cruz eu mato o meu eu, o meu ego, o meu orgulho, o pecado. E a palavra eu me modelo no modelo que Deus quer na presença dele. Agora, outra característica de Deus, que é bastante interessante nós entendermos, irmão, é a humildade, de Filipenses 2, 6 a 8. E ele, sendo Deus, não usurpou ser Deus, mas fez-se homem, humilhou-se na cruz. A palavra humilde, ela vem de humus, que é terra fértil. Essa terra fértil é um conjunto. A terra, ela pode ser fértil, mas se a semente não se quebrar, não germina. Aqui na criação, na imagem e semelhança de Deus, nós somos a semente. Deus é a terra. Então Deus está com a terra dizendo assim: lançai-vos em mim. Só que se eu não quebrar o meu eu, o meu orgulho, a semente não germina. Porque há sementes que eu jogo na terra, que elas vão dar fruto, e há sementes que elas morrem, porque elas não são boas. Na questão homem, se eu não me permitir quebrar o meu ego, eu não vou germinar na presença de Deus, da terra que é Deus, para dar frutos na presença de Deus. Essa palavra humilde, ela é revelada em Provérbios 15, 33. Olha só: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Espera aí, vamos entender a conjunção verbal. O temor do Senhor é a instrução à sabedoria. Então Deus teme a ponto de instruir em sabedoria o homem que ele criou. A primeira instrução de mais todas elas que estão aqui é a humildade, porque diante da honra vai a humildade. Há um dito popular que diz que a humildade é a mãe de todas as virtudes, porque ela abre portas. Então, se eu quero honra, eu primeiro devo cumprir o que Jesus falou: quando chegar nas festas, não procure os primeiros lugares, para que não cheguem pessoas com mais honra que vocês e você seja convidado a dar a cadeira. É melhor você sentar nos últimos e te chamarem para os primeiros, porque a minha humildade precedeu a honra dos primeiros lugares. Deus se revela na humildade. Prova disso, todo mundo tentou humilhar Jesus na cruz, não foi? Só que Jesus estava elevado na cruz, acima dos que humilhavam ele. Então mesmo na cruz, no ato de se humilhar na cruz, ele estava acima daqueles que lhe humilhavam, e ele foi assunto ao céu, e hoje está acima de todos os tronos, no terceiro céu, num trono de glória e honra. Agora, quando revelamos amor, justiça e humildade, trilhamos o caminho de Jesus. E qual que é o inimigo disso tudo? É revelado em Isaías 14, Ezequiel 28 e outros homens na Bíblia que podemos ver, mas eu estou falando agora lá do céu. Gênesis 1 e 1, criou Deus os céus e depois a terra. Lá no céu, Ezequiel 28, se eu não estou enganado, cita como Lúcifer foi criado, em meio a pedras preciosas. Nele foi feito os instrumentos de louvor. É como se Deus desse a sabedoria a ele para criar o louvor. E aí Isaías 14 diz que ele queria subir nas alturas e estabelecer alguma coisa e ser semelhante ao Altíssimo. Isso aqui revelou o pecado. O pecado não surgiu no céu, o pecado surgiu dentro de Lúcifer. E quando vamos a estudar na teologia qual foi o pecado, são dois: soberba e arrogância. A palavra arrogância e soberba, ela vem do verbo original que é arrogos, levedado, ato de inchar-se e crescer com mutação. Espera aí. Então, quando eu me levedo e me incho com mutação, é porque na criação eu fui feito para ser humilde. E quando eu me incho, é mutante este ato de me inchar, porque Satanás é o que quer me fazer mutar na presença dos homens.
quer deformar a criação perfeita. Então a arrogância e a soberba, ela leveda. Por isso que os pães da mesa da proposição de Levítico 24, 25, cita que é sem fermento, contextualiza com Jesus na cruz, humilhando. O pão do cerimonial dos ritos do culto judeu não tem fermento que leveda e deixa mutante. Olha só, todos os irmãos aqui já comeu pão com muito fermento? Dá azia, é ruim. E o pão sem fermento não dá azia, é incrível. Prova a mutação da massa. Nós somos massa criada por Deus, me permita assim colocar. Mas quando a arrogância do pecado, do eu próprio, entra no homem, é um ato de inchaço mutante. Então eu estou imperfeito na presença do meu Criador. E o que eu quero dizer para os irmãos é o quê? Que Satanás, com isso, quando ele era Lúcifer, ele deixou de ser Lúcifer, querubim de luz, para ser lançado fora e ser, como diz Martinho Lutero, capeta, Satanás, o diabo é um cachorrinho na coleira de Jesus. Ele vai até onde a corrente permite. Quem já viu aquelas correntes que é um elástico? Já viu não? Quem já viu? Então Jesus às vezes dá uma cordinha para ele, mas quando puxa ele tem que acatar, porque ele é cachorrinho na coleira de Jesus. O grande detalhe é que Jesus prendeu esse cachorrinho na coleira, mas Deus nos deixou o livre-arbítrio. Quem permite se inchar nas setas de Satanás é o próprio homem criado. Agora, quem é criatura incha, quem é filho não incha, se esvazia. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu sou a imagem e semelhança dele. Eu me esvazio, eu não me incho. E o que eu tenho que me esvaziar? Do meu orgulho, da minha soberba. E isso tudo se revela num filósofo sofista que é chamado Protágoras, que deixou na filosofia uma herança que vem das nações até hoje, que é a homomensura. O homem é a medida de todas as coisas. Eu só faço o que me é bom. Eu peco porque a carne gosta. Está repreendido. Eu não peco como os homens pecam. Eu luto contra o pecado. Mas isso, irmão, vem para satisfazer a homomensura, o homem, o antropoformismo, o antropocentrismo, me desculpa, que é fazer bem para a minha carne. E Protágoras disse que o homem só tem que fazer o que faz bem para ele. Com Deus é diferente. Negue o seu eu, tome sua cruz e siga. Aí eu pergunto para você, qual que é a mãe de todas as ciências? O meio científico acadêmico diz que é a filosofia. Eu estou no terceiro semestre de filosofia, com toda a convicção na minha alma, a mãe de todas as ciências é a Bíblia. Porque em Atos 17, quando Paulo está chegando em Atenas, os filósofos epicuristas, eles querem ouvir a doutrina de Paulo. E eles vão para o lugar que é o anfiteatro, e o líder do anfiteatro da filosofia, que governa a escola filosófica, quer ouvir a doutrina. Eles temiam tanto o Deus de Paulo que fizeram um altar ao Deus desconhecido. Sabe por quê? Platão já dizia: o homem é incuravelmente religioso e busca por seu Deus, porque tem semelhança. Aí Paulo prega a doutrina, aí o líder do anfiteatro se entrega, os filósofos também. Então a filosofia se entregou para Jesus na Bíblia. Por que nós hoje queremos alimentar o nosso eu, o nosso arroz, o inchar com mutação? Irmãos, esse inchar com mutação vai nos levar para o inferno, que já é mutante desde o seu princípio, porque ficou mutante no coração de Lúcifer. Agora nós não, nós somos aperfeiçoados na santidade, quando Paulo escreveu aos Coríntios. Aperfeiçoando nossa santidade, lavando nossas vestes no sangue do Cordeiro, matando o nosso eu, para viver com Cristo Jesus. Estamos ressuscitados em Cristo e mortos para o pecado. Por quê? Porque Jesus falou: pegue a sua cruz. Aquela cruz de seguir a Ele é para matar o pecado, é para matar o eu, é para matar a mutação que quer nos deformar. Aí, para deixar os irmãos bem alicerçados nessa doutrina, Provérbios 18 e 18, se eu não estou enganado, diz assim: a soberba precede a ruína. Então vamos fazer um contexto aqui, irmãos. Quando eu piso no caminho da verdade e eu pratico a verdade, que é a palavra, ele é escape.
ele é escudo, mal não chega na minha tenda, eu trilho para o santuário eterno, e este caminho me revela a vida eterna, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu piso no caminho, vivo a verdade para chegar na eternidade da vida. Agora, quando eu não quero seguir a imagem e a semelhança do Altíssimo, eu tenho uma mutação no meu caráter, e essa mutação é inchar-se de mim mesmo, do meu eu, da minha vontade, do meu ego, para fazer do meu jeito. Enquanto você fizer do seu jeito, sua vida não vai bem. Começa a fazer do jeito de Jesus, que você vai ver a tua vida florescer no caminho de Jesus. Você vai ver você ser um pomar frutífero nas mãos de Jesus de Nazaré. Quer triunfar nessa pandemia? Seja a igreja que vive no centro da vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Enfermidade nenhuma vai assolar a igreja de Cristo que vive na vontade do Senhor Jesus. E vou dizer para você, o que eu sinto em meu coração, nós temos subido no monte, pastor Fabiano, o senhor sabe disso, debaixo da tua orientação e bênção. O que eu senti, já tem mais de 20 dias, irmão Adriano, nós temos orado assim, igual Moisés e Neemias, nós estamos clamando pelo perdão das nações. Porque a misericórdia do Senhor é longânima e ela renova todo dia. E se Ele derramar sua misericórdia, Ele vai curar essa pandemia. A onisciência de Deus vai revelar a cura para a ciência, porque toda a ciência depende da onisciência de Deus. Revela a cura, revela a vacina, e esse vento vai acalmar, porque Jesus está no barco da nossa vida. Assim diz Deus aos nossos corações: sejamos castiçal reluzindo a imagem e a semelhança do nosso Deus, que nos criou e nos faz filho em tua presença. E eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Posso orar, pastor? Em nome de Jesus, desculpa. Quero orar com os irmãos. Feche os olhos, você que nos acompanha em casa, irmãos, você que está aqui na igreja. Deus querido, Pai amado, tua palavra foi ministrada e nela há poder. Eu não tenho poder nenhum a não ser minha fé no Senhor, Pai, mas eu quero pedir ao Senhor que nos ensine a cada dia a ser forjados, a ser lapidados, a sermos a tua imagem e a tua semelhança, a sermos a tua sombra na terra, a sermos modelo feitos na matriz que é o Senhor. Pai, nos ensina a ser mais humilde, mais manso, mais longânimo, mais paciente, ó Pai, mais cheio de Senhor, cheio de Deus. Pai, nos livra dessa enfermidade. Pai, revela na tua onisciência para a ciência a cura dessa pandemia, a vacina dessa pandemia. Visita os leitos de hospitais, visita toda a igreja do Senhor no Brasil e no mundo, e clamamos por tua misericórdia e perdão para as nações, para que o Senhor seja revelado em poder e glória, para o mundo entender que só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. É o que pedimos, é o que agradecemos ao Senhor. Pai, leva-nos em segurança, nos dá uma noite em tua presença repleta da tua glória, e que em tudo o teu nome seja glorificado. É o que pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Aleluia! Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo, já está vindo. Nesses dias Deus te fez chorar num canto escondido. Aleluia! Você mal conseguia falar, eu só ouvia
sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu tudo. Ele está enviando o consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Deus vai dizer, vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai ter parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Tá doendo, tá machucando, mas você não vai parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de voltar o que você perdeu. Só dá